Capítulo 3 Um atributo divino. Algo verdadeiro a respeito de Deus. Ó majestade inexprimível, minha alma deseja contemplar-te. Do pó clamo a ti. No entanto, ao meditar sobre o teu nome, ele é secreto. Estás oculto na luz da qual nenhum homem é capaz de se aproximar. Aquilo que és está além de pensamento ou palavra, pois tua glória é inefável. Ainda assim, o profeta e o salmista, o apóstolo e o santo, me encorajam a crer que sou capaz de conhecer-te em alguma medida. Rogo, portanto, ajuda-me a buscar o que te apraz revelar, como um tesouro mais precioso do que rubis ou artefatos de ouro puro, pois contigo viverei, quando as estrelas do crepúsculo não mais existirem, os céus tiverem se desvanecido e só tu permaneceres. Amém. O estudo dos atributos de Deus, longe de tedioso e cansativo, pode ser para o cristão iluminado um doce e intenso exercício espiritual. Para a alma sedenta de Deus não há nada mais maravilhoso. Abre aspas. Que alegria apenas sentar-se e meditar a respeito de Deus, pensar os pensamentos e sussurrar o nome. Não há maior regozijo na terra. Fecha aspas. Frederick Faber. Antes de continuarmos, pode parecer necessário definir o termo atributo na forma como é empregado neste livro. Não se trata do sentido filosófico ou limitado ao significado teológico mais estrito. Ele simplesmente significa qualquer coisa que possa ser corretamente atribuída a Deus. Para efeitos deste livro, um atributo de Deus é qualquer coisa que Deus tenha revelado ser verdade a seu próprio respeito. Isto nos leva à questão do número de atributos divinos. Pensadores religiosos há muito discordam a esse respeito. Alguns insistem que sejam 7, mas Faber cantou sobre o Deus de 1000 atributos. E Charles Wesley exclamou: todos os teus incontáveis atributos confessam a tua glória. É fato que esses homens estavam adorando, não contando, mas seria mais prudente seguir a intuição do coração extasiado do que as considerações mais sóbrias da mente teológica. Se um atributo é uma verdade sobre Deus, podemos deixar de lado a ideia de enumerá-los. Além do mais, para esta meditação sobre a pessoa de Deus, o número de atributos é irrelevante, já que somente alguns deles serão discutidos aqui. Se atributo é uma verdade sobre Deus, é também algo que somos capazes de compreender que seja verdadeiro sobre Ele. Deus, sendo infinito, deve possuir inúmeros atributos que somos incapazes de conhecer. Um atributo, na forma compreensível para nós, é um conceito mental, uma resposta intelectual à autorrevelação divina. É a resposta a uma pergunta, a resposta que Deus dá às nossas interrogações a seu respeito. Como Deus é? Que tipo de Deus Ele é? Como devemos esperar que Ele haja a nosso respeito e em relação a todas as criaturas? Tais questões não são meramente acadêmicas, elas tocam as profundezas do espírito humano, e suas respostas tangem a nossa vida, nosso caráter e nosso destino. Quando são feitas com reverência, buscando respostas em humildade, é impossível que não agradem ao Pai que está nos céus, pois Ele deseja que nos ocupemos em saber e amar, escreveu Juliana de Norwich, até que venha o tempo em que seremos completos no céu.
pois de todas as coisas, o contemplar e amar ao Criador diminui a alma aos seus próprios olhos, preenchendo-a com temor reverente e verdadeira mansidão, e com abundância de amor aos seus irmãos em Cristo. Deus dá respostas às nossas perguntas, não todas as respostas certamente, mas o suficiente para satisfazer nosso intelecto e arrebatar o nosso coração. Essas respostas estão na natureza, nas Escrituras e na pessoa de seu Filho. A ideia de que Deus se revela na criação não é muito defendida pelos cristãos modernos. No entanto, é apresentada na palavra inspirada, especialmente nos escritos de Davi e Isaías no Antigo Testamento e na carta de Paulo aos Romanos no Novo. Nas Sagradas Escrituras, a revelação é mais clara ainda. Abre aspas. Os céus proclamam tua glória, Senhor. Em cada estrela brilha tua sabedoria. Mas quando nossos olhos contemplam tua palavra, lemos teu nome em linhas mais claras. Fecha aspas. Isaac Watts. É igualmente parte sagrada e indispensável da mensagem cristã que o inteiro brilho da revelação veio pela encarnação, quando a palavra eterna se fez carne para habitar entre nós. Ainda que Deus tenha, nesta tripla revelação, enviado respostas às nossas perguntas sobre Ele mesmo, as respostas não são discerníveis à primeira vista. Devem ser buscadas em oração, longa meditação na palavra escrita e esforço sincero e disciplinado. Por mais que a luz brilhe claramente, somente pode ser enxergada por aqueles que estão espiritualmente preparados para recebê-la. Abre aspas. Bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Fecha aspas. Se quisermos pensar corretamente sobre os atributos de Deus, devemos aprender a rejeitar determinadas palavras que certamente irão invadir a nossa mente, tais como traços, características, qualidades, palavras que são corretas e necessárias ao fazer referência a criaturas, mas completamente inapropriadas em relação a Deus. Devemos abandonar o hábito de pensar no Criador como pensamos em suas criaturas. Ainda que seja impossível pensar sem palavras, se nos permitirmos pensar empregando as palavras incorretas, iremos necessariamente acalentar pensamentos errôneos, pois as palavras que nos foram dadas para expressar os pensamentos têm o hábito de extrapolar sua devida função e acabar determinando o conteúdo dos pensamentos. Abre aspas. Assim como não há nada mais fácil do que pensar, diz Thomas Traherne, não há nada mais difícil do que pensar bem. Fecha aspas. Se chegarmos um dia a conseguir pensar bem, deveremos fazê-lo ao pensar sobre Deus. Um homem é a soma de suas partes, e seu caráter é a soma dos traços que o compõem. Estes variam de pessoa para pessoa e podem ao longo do tempo variar na mesma pessoa. O caráter humano não é constante, porque os traços ou qualidades que o constituem são instáveis. Estes vêm e vão, quase desaparecem ou se destacam intensamente ao longo da vida. Assim, um homem que é bom e gentil aos 30 anos pode tornar-se cruel e rude aos 50. Tal mudança é possível porque o homem é criatura e, num sentido muito real, apenas um conjunto. É a soma dos traços que compõem o seu caráter. Pensamos natural e corretamente que o homem é uma obra da inteligência divina. Ele é feito tanto quanto criado. A maneira como foi criado é um dos segredos guardados por Deus.
A forma como foi trazido da não existência à existência, saindo do nada, é algo desconhecido e que talvez jamais seja conhecido, a não ser por aquele que o criou. Como Deus o fez, no entanto, não é algo tão secreto, e ainda que apenas conheçamos uma pequena parte dessas verdades, sabemos que o homem possui corpo, alma e espírito. Sabemos que possui memória, razão, vontade, inteligência, sensações, e sabemos que possui o maravilhoso dom da autoconsciência, que dá significado a tudo isso. Sabemos também que essas características, juntamente com as diversas qualidades de temperamento, compõem a totalidade de seu ser. Estes são dons de Deus organizados por uma infinita sabedoria, anotações que compõem o placar da maior sinfonia da criação, fios que fazem parte da tapeçaria magistral do universo. Mas em tudo isto estamos concebendo pensamentos de criatura e empregando palavras de criatura para expressá-los. Tanto os pensamentos quanto as ações são impróprios para aplicar-se à deidade. Abre aspas. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém, afirma o credo de Atanásio. O Filho procede do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito nem criado nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Fecha aspas. Deus existe em si e por si próprio, não deve a ninguém sua existência. Sua essência é indizível, não é composto de partes, sendo único em seu ser unitário. A doutrina da unidade divina não significa somente que existe apenas um único Deus. Também significa que Deus é simples, descomplicado e único em si. A harmonia de seu ser não é resultado do perfeito equilíbrio entre as partes, mas sim da ausência de partes. Entre seus atributos não pode haver contradição. Não é necessário que ele suspenda um para exercer outro, pois todos os atributos são um nele. A totalidade de Deus faz tudo o que Deus faz. Ele não se divide para fazer algo, mas opera dentro da completa unidade de seu ser. Sendo assim, um atributo não é uma parte de Deus, é como Deus é. E até onde o raciocínio é capaz de chegar, podemos dizer que tal atributo é aquilo que Deus é, embora, como tentei esclarecer, o Altíssimo não possa nos dizer exatamente o que é. Somente Deus é capaz de conhecer o conteúdo de sua própria autoconsciência. As coisas que Deus conhece, nenhum homem conhece, exceto pelo Espírito de Deus. Somente um igual seria capaz de ser informado do mistério da deidade, e pensar que Deus possa ter um igual é cair em um absurdo intelectual. Os atributos divinos são aquilo que sabemos ser verdade sobre Deus. Ele não os possui como qualidades, são aquilo que Deus é ao revelar-se às suas criaturas. Amor, por exemplo, não é algo que Deus tem e que pode aumentar, diminuir ou deixar de existir. Seu amor é sua maneira de ser, e ao amar, ele simplesmente está sendo ele próprio. O mesmo se aplica aos outros atributos. Abre aspas. Um Deus, uma majestade. Não há outro Deus além de ti. Ilimitada unidade. Oceano insondável. Toda vida provém de ti, e tua vida é tua abençoada unidade. Fecha aspas. Frederick W. Faber.